Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 13 de março de 2022 e eu sou o Félix Rolim. E este é o seu canal Histórias e Poesias. Nós vamos dar continuidade ao nosso Talento da Família, que começamos na quarta-feira. Eu adoro falar da briga do banho. Então fica à vontade. Era notável a preferência de vovó Toinha por Tereza, minha irmã. Né? Tereza, inclusive, eu queria convencer minha mãe a morar no Ceará, no Sonora, né? Para viver com minha avó Toinha, sabe? Ela, quer dizer, não que ela não gostasse de meus pais, mas ela se sentia muito protegida por vovó Toinha, né? Então, ela tinha essa referência de amor muito forte. E estávamos todos na fila, inclusive eu e Ana, né? Tony, acho que os meninos ficavam muito nessa fila, não. Mas aí vinha a vovó passando com a água morna, podia estar a fila quilométrica, quase a fila da vacinação agora. Ela dizia, espaço aí, sai aí, que quem vai tomar banho agora é Tereza Maria. Ai, quando ela dizia isso, o mundo ia abaixo. Aí a gente gostava, eu gostava de ver a confusão, sabe? Aí, Jodaísa, que é minha prima querida, né? Inclusive, somos muito parecidas fisicamente e emocionalmente também, eu sei disso. Inclusive, Celi, hoje em dia, pelo menos a última vez que eu vi, ele acha que eu sou Jodaísa, né? E eu não desminto. Quem é essa? Fara que perguntou da última vez. Quem é essa? Eu falei, Jodaísa. Aí eu digo, poxa, deixa eu pensar que é Jodaísa. Qual o problema, né? Sou eu que estou ali mesma. Então, essa preferência por Tereza Maria, Jodaísa, Diala, começava a confusão, e eu achava aquilo um barato, assim, sabe? Porque ela vai ter preferência, sabe, porque é dentro da cidade, tarará. E um dia desse, eu estava falando para a Félix antes de nós começarmos. Alguém lembrou, eu não sei se foi de aula, mas Fara, em sua casa tinha banheiro, porque a gente ia para essa fila, né? Tinha chuveiro, tinha tudo. Porque a gente gostava da confusão. Imagine, não tinha necessidade de todo mundo estar naquela fila, não. Ia porque esperava a hora que passava o banho de Tereza Maria. Algo assim, né? Eu e Ana não. Eu e Ana já éramos mais... Ana muito mais do que eu, né? Ana tem, assim, uma inteligência emocional imensa, né? Ela se adapta muito a diversas situações. Eu era mais, né? Eu de temperamento, e também assim, eu acho que meu pai me protegia um pouquinho, porque me achava mais sensível, porque ele sabia que eu chorava por tudo mesmo. Se ele demorasse um pouquinho de me pegar na escola, eu já começava a chorar, né? E Ana, que eu confiava em Ana, que Ana chegava para mim, bem menor que eu, viu? Ana teve quase 3 anos a menos que eu. Ela chegava, deixa de bobagem, meu pai daqui a pouco chega. Aí ia lá brincar nos brinquedos, ela queria aproveitar o horário, sabe? Então, personalidade de cada um, né? E muitas lembranças boas de Lindinha, Celi lá em casa, Lindinha grávida de Marcinho, sabe? Isso tudo faz parte, assim, do meu imaginário do que é uma família, sabe? Ver aquela tia grávida, ver aquela tia vindo de feira, é muito forte isso para mim. Vindo de Feira de Santana chorando porque teve um acidente com o pé de Kim, né, de Alex. E uma operação de última hora, mas que deu tudo certo, graças a Deus. E minha mãe no dilema, se desfazia o aniversário. Eu não me lembro de que era o aniversário, depois eu vou perguntar a Mindinha. E minha mãe querendo desfazer. E não é uma coisa de você botar hoje em dia no WhatsApp, não tem mais festa. Avisar todo mundo ia ser uma loucura, né? E eram 15 anos. Eu não me lembro se era meu, se era de Tereza. Mas, quer dizer, momentos tristes que as cunhadas se abraçam, né?
se abraçam, né, sentem a dor da outra, e que os maridos vão providenciar o que tudo aconteceu, que é uma operação de urgência, e vão já para o que for necessário, mas uma dando apoio à outra. Isso é muito bonito. Entre minha mãe sempre falou muito bem das cunhadas dela, ela dizendo que ela teve a sorte, ela sempre dizia isso, ela teve a sorte de ter bons cunhados e boas cunhadas. Tia Nazinha e minha mãe se inscreviam como irmãs. Gente, eu vou um dia desse pegar essas cartas para levar para o memorial. Mas cartas assim, minha querida irmã Nadir, imagina que coisa mais linda, né? E isso porque eles dividiam a castanha de caju, sei lá o quê. Tinha algum negócio em comum, elas duas, empresárias. Mas é isso, né? Ter cunhados e cunhadas como irmãos, né? Os irmãos de minha mãe conhecem, os irmãos e irmãs de minha mãe conheceu, né? A grande maioria conheceu os tios que vinham para Salvador, tinham o maior respeito, todos chamavam Pai Joaca, todos, porque minha mãe chamava Pai Joaca, chamava Pai Joaca, mãe Toinha. Isso, né? Tanto minha mãe se integrou bem à família Rolim, com a família Rolim, que teve acesso a Salvador, se integrou bem à família Soares. E isso é eternizar o amor de uma família, né? Passar para os primos. O dia 11 é muito responsável por isso, né? Nós tínhamos essa obrigação não, mas essa data simbólica de renovação. Um dia eu perguntei à minha avó, o que é renovação, né? Ela fez, é o dia que a gente entrou na casa, a gente comemora, a gente agradece a Deus com a missa e com os amigos por ter corrido tudo bem, aquele ano de vivência naquela casa, e a gente continua. Aí eu disse, é como se fosse o aniversário da casa, não é isso? Aí ela deu risada, ela disse, é isso, é o aniversário da casa. Aí eu sempre botei isso na cabeça, né? Então, eu acho que renovação Imagine você renovar as energias de uma casa, encontrar seus amigos e renovar suas amizades, né? É muito amplo isso, gente, é muito profundo. Sabe, se eu fosse para a área de filosofia, eu queria ver como esses costumes, principalmente nordestinos, deixam as famílias mais com sua essência, né? Mais verdadeira. Família é isso, é união. Claro que a gente se desentende, não somos seres humanos, mas refazer a amizade, saber que posso estar sem falar com o Rai, que um dia desse ele puxou minha orelha, mas eu sei que Rai está ali, se eu precisar dele, ele me chama, e eu também chamo ele se eu precisar, entendeu? Então, tudo isso um grande tesouro na minha vida. Agradeço muito por fazer parte da família Rolim. Pois é, Gisa. E vamos falar um pouquinho aqui, Gisa, de como começou o seu talento de bailarina. Não vamos esquecer disso não, né? Vamos falar um pouquinho disso aí, né? Na verdade, eu acho assim, eu até acho engraçado que quando eu vejo as mães matricularem na minha escola hoje em dia, eu até vejo assim, essa história se repete. Muitas vezes as mães queriam ter feito balé, não fez, e tenta se realizar na filha. Mas, tadinha das filhas, muitas vezes as filhas não se identificam com aquilo. E realmente só fica quem gosta muito, gente. Os dedos sangram, são horas de ensaio.
É um condicionamento físico quase igual a preparador físico de futebol. Então, assim, não somos pessoas de tá virando noite, porque a gente sabe que precisa de energia para outro dia, entendeu? Quer dizer, é uma opção de vida. A gente não tem uma adolescência igual a todo mundo. Não todo mundo não, mas pelo menos na minha geração, muitas vezes, claro, festinha de 15 anos, essas festinhas a gente ia sempre, mas não era sair todos os sábados, não era, sabe? Não tinha, era muito melhor poupar aquela energia, descansar realmente o sábado à tarde, à noite, que normalmente sábado à tarde tinha ensaio, e o domingo, né? Então, é muito disciplinar, né? É algo que nos disciplina muito, mas, como eu digo, não adianta só o balé disciplinar, né? Eu acho que os pais hoje em dia terceirizam muito as responsabilidades, né? Você impõe seus limites em casa que a gente reforça, sabe? Não pode vir sem coque, não pode só, sabe? Fala para a mamãe comprar uma nova meia, que está muito, muito rasgada essa. A gente vai dando os toques, mas uma parte... os pais não podem nos responsabilizar totalmente dessa parte educativa, que é a disciplina. Mas ela auxilia muito, né? A gente aprende desde cedo o que pode, o que não pode. Hoje em dia não é tão mais rígido quanto foi na minha época, não se conversa em sala de aula, os passos são todos em francês, você no começo você fica, meu Deus, eu não vou aprender isso, mas com o tempo você se habitua, é um vocabulário como outro qualquer. Eu não sei falar francês, mas eu sei o nome dos passos. E se muda a direção, eu sei como é, se é para dentro, eu sei como é, se é para fora, eu sei como é, porque Gente, esse ano eu faço 50 anos que eu danço. É muito tempo, né? Eu comecei a balé aos 8 anos, mas por vontade de minha mãe, eu não sabia. Eu gostava de dançar. Eu me lembro que tinha umas vitrolinhas assim, da Philips, só tinha vermelha e amarela. A da minha casa era vermelha. Não, tinha vermelha e amarela, mas tinha uma que tinha assim, imitando uma madeira, né? Madeira. Cor de madeira. Era aquela. E cor de madeira, e a tampa era a caixa de som, não é isso? Aí Marisa, Ednei, quer dizer, eu tinha isso de ter essas primas que eram um pouco mais velhas que a gente, então, aí comprava um disco, alguma coisa, e eu me lembro uma vez com Mari, talvez você não saiba disso, Marisa, mas uma vez elas dançando, elas se divertindo, e eu comecei a dançar, e eu devia ser muito pequena na época, e Marisa parou e fez assim, olha como ela dança bem, sabe? E ficou todo mundo me observando como eu dançava, assim, dançando o que elas estavam dançando, eu só estava observando e imitando. E aí eu digo, poxa, eu danço bem, eu cheguei a essa conclusão. Mas dançar sem técnica, dançar de diversão mesmo, que também é bom, não é uma dança inferior em relação a uma dança erudita, uma dança acadêmica, não é inferior, né? Tanto é que as danças de rua são super famosas e concursos mundiais para ver, né, a melhor performance e tudo mais. Mas eu sei que eu tinha essa admiração de Marisa. Me lembro que na escola também, quando tinha uns eventos de dança, eu mesmo tímida, eu era muito tímida na escola, porque eu tinha aquele rótulo do CDF, né, que um dia seria nerd, mas, então, isso é bom, no sentido de que você cria uma confiança, mas é ruim que as outras crianças te isolam um pouco, sabe? Você se aproximar das outras crianças, eu acho assim que eu tive boas colegas que me introduziram no grupo, porque se dependesse de mim ia ter dificuldade. E Ana também. Ana sempre foi muito minha referência de me atirar um pouquinho, né? Mas era assim, péssimo em baleado, era péssima em basquetebol, péssima em todos os esportes, né? Mas quando tinha coisa de folclore, de dançar, não sei o quê, eu amava, dançava. E eu acho que ninguém acreditava que eu, tímida,
conseguia dançar, né, me soltar daquele jeito, mas eu já sentia a dança como expressão mesmo, como essa, sabe, esse ocupar o espaço, né? Então, eu sabia que eu tinha uma relação muito boa com a dança, mas não sabia que era aula de dança. E aí minha mãe, no primeiro momento, achou uma escola perto de nossa casa, que nós íamos a pé até, com minha mãe até, porque minha mãe trabalhava à noite na escola. Ao invés, quer dizer, tinha a opção de educação física ou dança para as meninas, não tinha nem dança para meninos. Aí minha mãe conversou com a diretora e eu e Ana fazíamos parte dessa aula de balé. E aí pronto, me encontrei. Eu digo, poxa, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Não tinha nem chão apropriado, era no cimento, me lembro, era uma quadra de cimento, mas a gente mostrava, e a professora dizia, mostra, Dalgisa. Aí pronto, aí eu tinha confiança que eu estava bem, né? E aí, mais tarde, minha mãe entrou no curso de yoga de uns alemães que moravam em Salvador, que era Gerhard Rudolf Pfeffer, e o marido dessa senhora que dava aula de yoga, a Teresa e a minha mãe, Teresa nunca se interessou muito por dança, não. Apesar que eu sempre digo a ela, eu acho que quem teria o melhor físico para bailarina seria ela. Ela tem assim, as hiperextensões, a gente observa com os estudos de anatomia e fisiologia, a gente termina olhando e já vê físicos bons. E eu sempre digo, Teresa, você seria a melhor se fizesse balé. Mas ela não se encantou muito naquele momento, fazia yoga, e eu e Ana fazíamos balé. Aí uma professora chegou para minha mãe e fez assim, suas filhas, Ana também, Ana era muito talentosa mesmo. Apesar de, na época, terem muito preconceito em bailarinas mais cheinhas, tá? Hoje em dia, claro, o balé clássico ainda tem um estereótipo de você ser magra, mas para o contemporâneo, para o street, para o jazz, isso não importa, sabe? Ana era muito musical, Ana era precisa, enfim, mas ela disse, suas filhas são tão talentosas que você não leva para a escola de balé do Teatro Castro Alves. No subsolo do Teatro Castro Alves tinha uma escola de balé, que hoje em dia se chama, o nome Bateca, é Escola de Balé do Teatro Castro Alves, só que compraram o nome fantasia, não é a mesma escola, certo? E aí ela fez, você não leva para uma escola que seja mais profissionalizante. Aí minha mãe sempre foi muito de ouvir assim, professores de escola mesmo, orientações de respeitar a opinião de quem entendia mais do que ela, né? E aí nós fomos para Bateca, mas dentro do Teatro Castro Alves. Aí éramos colegas, eu e Ana, apesar de Ana ser mais nova, mas facilitava mais para minha mãe nos levar. Depois, pela idade, a gente teve um pouquinho, né, se separou, e também porque não era muito bom. Até hoje eu não gosto muito de irmãs na mesma sala. Se a professora brigasse com a Ana, eu que chorava, imagina. Isso era bem assim, eu sentia que eu dizia, poxa, ela é boa, ela faz tudo, essa professora está implicando só porque ela é gordinha, sabe? E eu ficava, aquilo me doía muito, porque eu via a arte de uma maneira muito ampla, e eu via o tanto que ela podia render na dança. E para a felicidade dela, logo quando ela já estava assim, muito em crise com o balé, mas minha mãe pedia que a gente fechasse os círculos, né? Tem um círculo iniciante, depois tem um círculo básico de balé, depois tem um círculo realmente profissionalizante. Aí minha mãe disse assim, faça pelo menos até o segundo ano do profissionalizante, que a professora me indicou que é um diploma importante. E Ana sofrendo nas sapatilhas de pontas, que as sapatilhas de pontas eram muito ruins antigamente, machucavam muito o pé. E nessa nossa escola, chegou jazz e sapateado. Aí Ana conseguiu convencer minha mãe que, mãe, eu não faço balé, mas eu faço essas outras atividades. Porque minha mãe ficava preocupada em a gente ter atividade física até para a saúde mental mesmo e corporal.
E Ana era a menorzinha da turma, porque só tinha adulto, mas era a melhor sapateadora, eu digo isso a ela, digo a todo mundo, a melhor sapateadora. O jazz também, ela pegou com a maior facilidade, tem uma inteligência corporal imensa, e se sentiu feliz, porque não era marginalizada por ser cheinha, né? Então, minha mãe soube entender que ela não estava se sentindo mais à vontade, e ela se identificou. Como ela adora esporte, ela adora esporte, é porque ela não tem muito tempo, mas ela tem muita coordenação, muita linguagem corporal também. Então, foi isso. Aí eu comecei balé aos 8, nessa escolinha que eu não me lembro o nome, eu acho que era Pequeno Príncipe, não sei, era uma escolinha de até alfabetização. Mas aí eu fui para Rudolf Piffer, que era um método, ele era alemão, mas ele ensinava o método russo. Aí fui para a Escola de Balé de Teatro Castro Alves, que ensinava um método inglês, da Royal Academy of Dance. E aí eu me formei nesse método, sou professora oficial desse método, tem exame, tem provas, você tem que saber de anatomia, você tem que saber a gente chama saúde do bailarino, né? Saber o que não fazer para não machucar e tudo mais. E hoje em dia sou mentora desse método, quando tem novos professores, quando está aqui pelo Norte e Nordeste, para não ir em São Paulo fazer a formação é em São Paulo, mas precisa do estágio supervisionado, igual como qualquer licenciatura, precisa de ele dando aula e alguém observar e fazer anotações, ver uma aula escrita e dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, os alunos não vão conseguir nesse grau. Então, essa orientação, essa mentoria, eu faço aqui no Norte e Nordeste. Eu e outra colega somos as eleitas, entenda, né? Acho que eles sabem que nós somos muito dedicadas e que faríamos esse trabalho com seriedade para provar, vendo esses alunos dando aula. E é isso. E aí teve um momento que meu pai viu que eu cada vez gostava mais de balé, minha mãe também, né? Vendo que eu cada vez me envolvia mais, participava de grupos, participava. E aí chega a época que eu fiz vestibular. Aí minha mãe, mas na verdade era a ideia de meu pai também, né? Os dois dizendo, olha, eu patrocino sua dança o tempo que você quiser, mas porque a UFBA tem faculdade de dança, mas você vai ter que ter outra profissão, você não vai ser só bailarina, não. Aí eu digo, poxa, mas tem faculdade de dança, e na época a faculdade de dança era muito boa, hoje em dia está um pouco decadente, mas na época era muito boa. Aí eu fazia um mestrado, um doutorado, e só tinha universidades federais, quer dizer, federal só na Bahia, e estadual só na Unicamp. Eram as únicas eram as duas melhores universidades de dança. E minhas colegas, muitas fazendo, e meu pai, não, você vai ter que ter outra profissão. E aí, como eu sempre gostei de desenhar, como eu, sempre percebi espaço também, às vezes propunha alguma coisa em casa, vamos mudar a cozinha para fazer abertura para esse lado e fechar aqui que a gente consegue. Eu tinha uma percepção de espaço, que a dança dá muito isso, além de eu ter isso naturalmente, como eu falei, desde pequena eu observava, seja uma habitação mais simples ou mais elaborada, eu estava sempre observando o tanto que o espaço demonstra o bem-estar de uma família, né? Não precisa, eu digo, gente, uma coisa que eu nunca seria era decoradora, desculpe, Bel, que é decoradora, nem a arquitetura de interiores que chama hoje em dia. Não digo que eu não seria, mas dificilmente, porque eu acho que, às vezes, as casas são tão sem personalidade, que eu digo, eu não me identificaria numa casa tão arrumadinha assim, não. Eu gosto de uma baguncinha, sabe? Então, acho que a gente tem de ter cuidado, qual é a cara do cliente, é porque está na moda, a gente vai usar. Então, tive de fazer alguma coisa, eu digo, vou fazer arquitetura. E aí fiz, não larguei porque achei muito interessante mesmo, me ampliou muito como conhecimento. Eu sou professora de História da Arquitetura e das Cidades, né? Esse ano que eu dei uma interrompida, mas até o ano passado eu dava aula na Unifax.
Adoro dar aula, seja de balé, seja de história da arquitetura, seja de teoria da arquitetura. Eu adoro estar com jovens, sabe? Eu sou... Eles dizem que eu sou leve, eu adoro isso, sabe? Sou uma pessoa leve, que tipo, eu sei que eu faço balé. Fico assim levando na brincadeira, mas assim, eu tento deixar a história interessante. Muitos falam, eu nunca gostei de história, Pro, e estou adorando história da arquitetura. Eu digo, porque é mais direcionada ao que você quer. Não é porque você consegue, né? Aí você conta uma fofoca da época, digo, ó, momento caras. Aí fala uma fofoquinha da época, porque isso acontecia, deixava de acontecer, porque diminuía pano, porque estava na época já da guerra. Faço os links assim, entendeu? Com moda, dança, com outras coisas, e eles acham. Enfim, me encontrei, na verdade é algo que eu faço nos últimos 8 anos, e me encontrei como professora, muito bem com uma professora de uma faculdade. Eu acho que e corrijo muitos projetos, faço correção de TCC, de trabalhos finais, de concluir cursos. Não é muito minha praia, não, mas de vez em quando um ex-aluno pede e eu ajudo. Mas fiz arquitetura e não me arrependo, né? É algo que já me deu sustento e ainda me dá. A gente não pode pensar só nos sonhos, né? O balé eu tenho há quase 30 anos, eu posso dizer que é uma história também de sucesso. Estamos passando por uma crise como todos estamos, né? Se eu tinha 150, 200 alunos, hoje em dia eu chego a 100, e eu sei que é isso mesmo. Eu não sei se eu mandaria, com todos os protocolos que tenho na minha escola, eu não sei se eu tivesse uma filha de 10, 12 anos, se eu mandaria fazer aula. Eu ficaria com medo, sabe? Eu vou tomar ainda a segunda dose em agosto, mas por indicação médica eu só vou frequentar o balé no segundo. Eu vou aos sábados, às sextas, fazer minha aula para me manter em forma, mas eu não estou convivendo com as crianças porque elas são transmissoras, essas coisas todas, e eu tenho uma coisinha no coração que não seria bom eu ter Covid, né? Poderia complicar. E como é o nome da escola? Adalgisa Rolim, que eu acho Rolim um nome forte, um nome que todo mundo aprende. É super engraçado, às vezes sobe colegas. E como eu sempre fui número 1 na chamada, que antigamente tinha chamada, eu fazia chamada eletrônica dos meus alunos. Eles no celular faziam a chamada deles, né? Então, mas de vez em quando eu fazia para saber o nome do aluno. Como é que você não sabe o nome de um aluno, né? Mas naquela época os professores chamavam aluno por aluno, né? Então, eu sempre fui número 1, porque ADAL, né? É difícil ter outra pessoa. Aí tem gente que sobe, diz assim, eu vim ver se era você. Eu digo, sou eu. Um pouco mais madura, mas sou eu. Mas, enfim, como achavam que eu era uma excelente aluna, acho que fica no imaginário que eu ia ser uma grande advogada, uma grande médica. E, de repente, eu optei pelo que me fazia feliz, que é a dança e, graças a Deus, a arquitetura, que não foi opção minha, mas me faz feliz também. No sentido, muito mais na área da formação das ideias, das teorias, de como a cidade funciona, de como as construções iniciaram, como essa história da construção, muito mais a parte histórica e teórica do que o projetado em si. Enfim, só gosto de projetar palco, adoro. Pois é, Giza. Ô, Giza, nós estamos se aproximando do final, certo? E eu queria que você fizesse suas considerações finais, antes da gente encerrar. Primeiro, parabenizar a sua ideia, que eu, como eu disse, uma família sem memória é uma família que se acaba com os herdeiros, né? Você não sabe contar como é que foi os seus antepassados. Segundo, agradecer essa família que eu tenho muita honra. Uso o meu sobrenome Rolim como o meu nome artístico e como tudo
tudo que eu uso é Rolim, porque eu acho que tem uma força, eu acho que tem uma energia. Eu não sou muito esotérica não, viu, gente? Mas eu acredito que é fixa na cabeça das pessoas. Aí pergunta, você é primo de um que trabalha na Polícia Federal? Eu digo, é primo, não sabe. Aí de vez em quando pergunta um primo que a gente nem sabe. Aí eu faço uma brincadeira que meu pai fazia. Roubou, fez alguma coisa errada, aí não. Então é primo, sabe? Meu pai fazia essa brincadeira e eu acho ótimo, que ele diz assim, se é do bem, é Rolim, né? Então, agradecer a vocês, primas, primos, tios, tias, meus avós, aonde estiverem, pela contribuição que vocês tiveram na minha formação, na minha ideia de amor, na minha concepção de gratidão, no meu sentido de igualdade, né? Não é porque eu sou da cidade, nem porque eu fiz balé, porque eu sou diferente de ninguém, sabe? Então, isso me fez tratar todos os alunos, o mais talentoso ao menos talentoso, sabe? Esse sentido de que nossa família tem, né? Somos todos iguais, sempre, e é isso, agradecer. Vocês não sabem a importância que vocês têm em minha vida. Sabe, nossos tios, né? Eu lembro de todos com muito carinho. Tia Odaísa, né? Estão aí para tia Geralda também, né? Para contar, para testemunhar que o tanto que vocês, quero que vocês saibam o tanto que vocês são importantes para a gente. Engraçado. Tia Geralda, vou fazer esse parêntese, porque tia Geralda e tio Ricardo são dois tios que eu deveria ter uma classificação entre tio e pai, né? Porque eu gosto ainda, né? A Caixa de Tia Geralda, da Caixa de Agonia, a Caixa de Anete, a Caixa de Isabel, são primas como irmãs, sabe? Até pela proximidade geográfica que nós morávamos, né? Morávamos muito próximos. E Tia Geralda, talvez por ter vindo, né, se formar aqui, eu esqueci um pouco de citá-la como a minha vivência, que coincidiu muito, eu estar em Missão Nova e Tia Geralda está lá. E aquela foto de Tia Geralda de enfermeira é algo impactante para mim até hoje, sabe? Quando eu vejo aquela foto assim, eu digo, gente, imagina uma mulher naquela época fazer uma faculdade, né? Era muito difícil. Tia Geralda abriu muitas portas. Tia Geralda, a gente conversava com Tia Geralda e via que ela se atualizava sempre. Ela sempre estava atenta a movimentos estudantis na época dela, né? A sensação de igualdades sociais e políticas. E, vou contar uma coisa aqui que eu adoro, outra coisa que eu adoro, que meu pai e tia Geralda de vez em quando brigavam, assim, briga de irmão, sabe? Aí meu pai, olha a ofensa de meu pai para tia Geralda, comunista, imagina. Aí tia Geralda saía chateada. Aí eu digo, gente, comunista é ofensa por quê? Mas era assim, reviviam a época que eram do movimento estudantil ainda, que meu pai sempre foi mais de direita e tia Geralda era mais revolucionária. Aí quando tia Geralda falava, aí quando meu pai falava que era comunista, ela, e você, Rolim, é cristão e não tem esses pensamentos, você deveria pensar, não, eu sou cristão das antigas, não são essa parte nova da igreja, não. Era uma briga tão sem sentido que eu dizia, gente, não acredito que elas não saíam brigados, né? Normalmente tia Geralda lá de casa. Aí daqui a pouco meu pai ligava. E aí, Geralda,
tá menos zangada, não conseguiam ficar meia hora brigados, não conseguiam ficar. Aí eu digo, ai meu Deus, essa história se repete algumas vezes, né? É verdade. É verdade. Tia Geralda e tia Mundinha, pela proximidade, são minhas tias-mães, com certeza. E os primos, consequentemente, né? E tia Daísa, eu tenho, assim, um respeito imenso pela fé, eu acho que a pessoa com mais fé que eu já vi na vida. E uma fé executora, né? Ela me mostrava algumas coisas que ela executava, que ela tinha ideias, a própria igreja dela, a casa dela. Eu digo, poxa, a pessoa pensar e realizar é realmente, né, é ter muita fé no que é possível ser feito, né? E eu visitei há uns 2 anos atrás e fiquei muito impressionada ainda com a lucidez dela, ainda com o quanto ela é forte emocionalmente, né? Que ela já passou por algumas situações. Aliás, é uma característica geral de nossas tias, sabe? Muitas perderam filhos, né? Não sei se muitas é a palavra certa, mas algumas perderam filhos e entender que isso é possível e que a vida continua e que tem outros filhos para criar, né? Pois é, Gisa. E eu quero te agradecer, né, por esse momento aí, para a gente conhecer um pouco a sua história, né? Você contar pra gente e lembrar algumas coisas do passado que acredito que muita gente vivenciou junto com você lá. Vamos comentar, eu tenho certeza, vamos comentar lá embaixo, certo? Pois é, gente. E vocês fiquem agora com um pedacinho do espetáculo Dom Quixote, partes Mercedes e Espada. Espetáculo Adalgisa Rolim, Academia de Dança. Pois é, gente, é muito bom mesmo, certo? Quero agradecer a Dalgisa, certo? Que ela teve essa paciência de gravar com a gente aqui, certo? Muito obrigado, viu, Gisa? E dizer que curta esse vídeo, deixe comentários, dê relevância, bom? Beleza? E ó, contribui também com esse canal, beleza?
Um abraço. Um beijo no coração de vocês e no meu também. No meu também. Até lá, então.